A paz. Vamos pensar um pouco nessa passagem bíblica na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 26, que diz assim: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Jerusalém de cima. Aí as pessoas que levam ao pé da letra, aí ficam olhando para o céu, né? Para essa expansão aqui. Onde está essa Jerusalém de cima? Tem uma pergunta também, né? Nesse universo, a Terra é esférica, aonde é em cima e aonde é embaixo? Qual é a referência para cima e para baixo aqui? Não existe. Mas aqui está dizendo a Jerusalém de cima. Como entender isso? Aqui ele não está falando de uma cidade que é aqui da terra. A Jerusalém de cima. Não é Jerusalém de baixo está falando aqui da terra. De baixo que está falando no campo material. Quando fala de cima, está falando a nível espiritual, a Jerusalém celestial. Aí ele diz aqui que ela é livre. Ela é livre de quê? O que aprisiona a Jerusalém de baixo e não aprisiona a Jerusalém de cima? Muito simples. A Jerusalém de baixo, ela está aprisionada por vários apegos às coisas materiais. Ela está aprisionada pelo racismo, ela está aprisionada pela violência, ela está aprisionada pelo desejo de poder. Isso tudo provém do homem carnal. E a Jerusalém de cima, essa é a espiritual. Ela não está aprisionada a isso. E o detalhe é o seguinte: na Jerusalém de baixo, não precisa ter mérito para estar à frente. Qualquer ditador, qualquer mentiroso pode utilizar de certas fórmulas para chegar ao poder desta Jerusalém de baixo. E como fala aqui de igreja, né? Igreja é um lugar onde se reúne aqueles que buscam ser religiosos. Então os religiosos aqui de baixo, eles estão envoltos a todas as qualidades negativas do homem comum, do homem materialista. Já a Jerusalém de cima, que é espiritual, isso não acontece. Por quê? Porque para participar dela, precisa ter mérito. Aqui não precisa ter mérito, aqui precisa ser inteligente, precisa ser sábio, precisa ter artimanhas com aqueles que estão no poder para poder ficar em cima, para poder estar no poder, para poder estar comandando. A de cima não. Lá você só ingressa com mérito espiritual, ou seja, quem vive aqui na terra andando em conformidade com os princípios mais elevados, com os ensinamentos mais elevados, que conduz o homem a ser mais espiritual, então quer dizer o quê? Que aqui na Terra não precisa ser espiritual, qualquer um pode ser líder religioso. Mas quando falamos a nível espiritual, quanto mais espiritual é a pessoa, mais autoridade ela tem. Quanto menos espiritual, menos autoridade ela tem.
O que é menos espiritual tem autoridade junto aos que são menos espirituais, mas nunca terá autoridade sobre o espiritual, porque o espiritual está acima. Pelo contrário, eles vão aprender com os espirituais, porque os espirituais nas regiões celestiais, eles são as autoridades lá. O outro que é autoridade a nível do mal é só ali. Ele não tem autoridade aquele que é espiritual. Não tem. Então, quanto mais você trabalha para ser espiritual, para se desenvolver neste campo, buscando sempre primeiro o reino dos céus e sua justiça, você estará cada dia mais próximo dessa Jerusalém de cima. E quem está ali comandando essa Jerusalém de cima? Jesus. Jesus é o comandante dela, porque ele é o mais espiritual. Então ele é o comandante. E quem é que está abaixo dele? Aqueles que fizerem por merecer. Por isso que ele fala para aquela mãe que diz, olha, bota um filho meu sentado à tua direita e outro à esquerda. Ele falou, não sou eu que faço isso. E nunca foi ele. Quem faz isso é a própria pessoa na maneira espiritual de viver sua vida aqui na Terra, ou na Jerusalém aqui de baixo. Então, amigos e amigas, esse ensinamento que o cara, por exemplo, para ser um líder religioso, ele tem que ter 200 faculdades, ele tem que ter conhecimento no meio, isso é aqui para a Terra. E isso aqui vai ficar aqui embaixo. Né? Agora, na Jerusalém ou na igreja espiritual, só quem é espiritual. E quanto mais espiritual, quanto maior autoridade. Existe alguém mais espiritual que o próprio Deus? Uma pergunta. Entre os que estão aqui na Terra, mandando matar, destruir, roubar, fazer essas coisas todas, tem algum espiritual nisso? Não. Então cada um vai para o seu lugar devido. Cada um vai ser atraído pela obra que fizer aqui na Terra. A obra do mal vai ser atraída para o mal, a obra do bem para o bem. Mas é definitivo? A Bíblia não diz que é definitivo. O homem pode interpretar como definitivo. Mas bastou se arrepender, como está em 2 Crônicas 7,14, mudar seu caminho, se converter e orar, aí há uma mudança na vida dessa criatura. Então, eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia diz, então eu creio. E está falando exatamente isso aqui. Exatamente a diferença de quem é espiritual e quem não é. Aqui na Terra pode ter autoridade, mas quando fecha os olhos, essa autoridade acaba. E aí vai colher o que semeou aqui na Terra. Pensemos nisso e deixemos que o Eterno fale conosco profundamente. Muita paz a todos.